Bem, dando continuidade ao nosso mini curso, eu falarei para vocês hoje a respeito das hemorragias do primeiro trimestre da gravidez. Dentre as hemorragias do primeiro trimestre da gravidez, nós temos basicamente a placenta prévia, o descolamento prematuro de placenta, a ruptura de vasa prévia, a ruptura de seio marginal e a ruptura uterina. As duas mais prevalentes é a placenta prévia e o descolamento prematuro da placenta. Começaremos então falando sobre placenta prévia. Antes de eu começar a falar sobre placenta prévia, eu queria comentar aqui que essa aula foi uma aula compartilhada pela professora Panicete, tá? Da UF, e também do livro do professor Rezende, e algumas imagens são do professor Montenegro. Então, placenta prévia, nós temos como sinonímia inserção viciosa da placenta. Essa inserção viciosa da placenta, por definição, é o quê? É a implantação de qualquer parte da placenta no segmento inferior do útero após a 28ª semana de gestação. Essa definição ela está encontrada em alguns livros, como o livro Gable de obstetrícia, como o livro Williams de obstetrícia. O professor Montenegro, no livro que ele escrevia junto com o professor Rezende, ele definia que a placenta prévia, o diagnóstico era fechado um pouquinho mais tarde, tá? Mas hoje nós vamos definir como após a 28ª semana de gestação. Então, na placenta prévia, nós temos a sua classificação. São 3 classificações importantes. A placenta prévia total é aquela que recobre totalmente o orifício interno do colo uterino. A placenta prévia parcial é a placenta que recobre parcialmente o orifício interno. E a placenta prévia marginal é aquela que margeia, tá, o orifício interno sem encobri-lo, tá? Então, isso é importante e fundamental. E uma outra, essas são as 3 classificações básicas. O professor Montenegro, ele coloca uma 4ª classificação, chamada de placenta baixa, tá? Que é uma placenta situada no segmento inferior, mas sem alcançar o orifício interno do colo. Se ela for uma placenta anterior, ele comenta também que seria uma placenta que dificultaria muito a operação cesariana, porque como ela está muito próximo ao segmento inferior, normalmente você teria que ultrapassar essa placenta para conseguir chegar ao concepto. Então, por isso que ele coloca essa classificação. Mas a classificação básica é placenta prévia total, parcial e marginal. Então, aqui nós temos uma foto mostrando a placenta prévia total, cobrindo totalmente o colo uterino, a placenta prévia parcial, ocluindo parte desse colo uterino, e a placenta prévia marginal, margeando esse colo uterino, e a placenta baixa. Tá? A placenta baixa, ela não é uma placenta prévia, mas ela é uma placenta que, se ela for corporal anterior, ela vai ter muita dificuldade no procedimento da realização da operação cesariana. Aqui uma foto mostrando uma paciente que foi esterectomizada, onde a gente observa uma placenta prévia total, tá? Ele oclui totalmente o canal do parto. A ressonância magnética colorida é um excelente método de avaliação da placenta prévia total, como nós vamos mostrar aqui durante a nossa apresentação. Isso é uma ressonância magnética colorida. Nós podemos observar aqui o concepto, tá? E aqui a placenta, tá? Ocluindo totalmente o canal do colo uterino. Durante o pré-natal, o Ministério da Saúde ele preconiza basicamente 3 ultrassonografias. A primeira ultrassonografia de primeiro trimestre é para datar a idade gestacional através do comprimento cabeça nádica
e aonde nós a vamos aproveitar e realizarmos a translucência nucal. É um exame para avaliação de um edema que existe na nuca do feto. Se tiver alterado, isso pode ser sinônimo de ter uma malformação, né? Então, tem que ser feito entre a 11ª e a 13ª semana de gestação, que seria uma ultrassonografia de primeiro trimestre. A segunda ultrassonografia é a ultrassonografia morfológica. É uma ultrassom muito defendida pela escola americana, porque ele é realizado entre a 20ª e 24ª semana de gestação para diagnosticar malformações, tá? E principalmente para localizar a placenta e a inserção do cordão umbilical, porque pode haver uma patologia onde a inserção do cordão umbilical pode levar à hemorragia, que seria a ruptura da vasa prévia. A etiologia da placenta prévia. Então, a gente vai ter dois tipos de etiologia. A primeira, a necessidade de nutrir esse feto, então, área pobre em nutrientes, tá? Ou uma área placentária aumentada. Então, essa etiologia de área pobre em nutrientes poderia ser através do quê? Número 1, idade avançada. A gravidez ideal ela seria entre 18 anos e 35 anos de idade. A partir do momento que o paciente tem uma idade avançada, isso pode levar o quê? A dificuldade de nutrir o ovo e, com isso, fazer com que essa placenta procure locais para esse ovo ser nutrido. Então, ela vai se expandir e vai chegar até o colo uterino. Paridade aumentada, principalmente nas grandes multíparas, onde você tem essa paridade aumentada, ela pode levar também à placenta prévia. Histórias de abortamento com curetagens uterinas. A curetagem uterina ela é realizada através de raspagem desse endométrio. Obstetra menos desavisado, se ele retirar muito esse endométrio, isso vai levar a dificuldade para nutrir o ovo. Tanto é que quando você faz esse procedimento de curetagem, você para de curetar quando você sente um som diferenciado no momento desse procedimento. Nós chamamos isso de o cantar da cureta. Quando a cureta começa a fazer um barulho diferenciado, pare imediatamente de raspar, porque você está raspando muito endométrio, podendo chegar até o miométrio, e com isso dificultando o quê? Dificultando a nutrição do ovo. As chamadas endometrites, tanto as endometrites como processos inflamatórios pélvicos ou as endometrites puerperais, elas também podem dificultar a nutrição desse ovo numa futura gestação. Operações ginecológicas. As operações ginecológicas mais importantes são as retiradas de miomas uterinos. Miomas intramurais e miomas submucoso. A retirada desses miomas submucoso vai retirar esse endométrio e, retirando esse endométrio, também dificultará a nutrição do ovo. E, obviamente, hoje, tá, o nosso grande problema em relação à placenta prévia é a cesariana anterior, ou seja, a cesariana prévia. A cesariana, ela aumenta e muito o risco de placenta prévia. Então, é uma doença hoje extremamente prevalente à custa da grande quantidade de números de cesarianas que são realizadas, não só no Brasil, mas também no mundo. Em relação a áreas placentárias aumentadas, nós temos a gravidez gemelar, onde vai haver uma grande necessidade de nutrir dois conceptos, e com isso, ou mais, e com isso a placenta vai procurar um local para nutrir, então ela vai se expandir muito. A doença hemolítica perinatal, à custa da anemia que vai ter relacionado a esse concepto, e pacientes usuárias de cigarro, o fumo, o tabagismo. É sabido que a cada cigarro fumado haverá uma vasoconstrição desse paciente durante aproximadamente 50 minutos. A cada cigarro fumado, 50 minutos haverá vasoconstrição.
E essa vasoconstrição ela vai ser realizada em todo o organismo materno, inclusive no endométrio. Então, o que vai acontecer? Esse endométrio será pouco vascularizado e, com isso, poderá facilitar a dificuldade de nutrir o ovo, e essa placenta vai tentar se expandir e vai acabar ocluindo o orifício interno do colo do útero. Então, aqui mostrando basicamente de novo para vocês os tipos de placenta prévia. A placenta prévia marginal, a placenta prévia parcial e a placenta prévia total. E qual é a clínica da placenta prévia? É o sangramento. Esse sangramento, normalmente, ele tem várias definições para por que sangra. Um dos mais aceitos, inclusive eu acho que ele tem uma certa razão, é que a placenta prévia ela começa a sangrar a partir da 28ª, 30ª semana de gestação. O que eu falei na nossa aula anterior? É que a partir da 32ª semana de gestação, começa a ocorrer as contrações fisiológicas de Braxton-Hicks. E essas contrações fisiológicas de Braxton-Hicks nada mais é do que um preparo do colo uterino para o parto. Então, a partir do momento em que você tem uma placenta muito próximo ao colo e ao istmo, o que vai acontecer? Esse apagamento do colo faz com que haja um despregueamento da placenta, e esse despregueamento vai levar a um sangramento. E quando a gente fala de sangramento, é o diagnóstico, tá? Então, é um sangramento de que forma? É um sangramento vivo, ele é um sangramento de início súbito, cessa subitamente e é repetitivo. Esse repetitivo indica que a cada episódio hemorrágico, essa paciente vai perder mais sangue. Tá? Então, ele é um sangramento vermelho vivo, de início súbito, cessa subitamente e ele é repetitivo. Normalmente, não está relacionado a nenhum tipo de esforço físico, não está relacionado a trabalho de parto, não está relacionado a absolutamente nada. Às vezes a paciente está de repouso, dormindo, ou ela está sentada vendo televisão, ou lendo um livro, e de repente ela começa a sangrar. Esse tipo de sangramento, ele é indolor, porque não há alteração na contratilidade uterina. Portanto, não há hipertonia uterina, ou seja, o útero não fica de consistência dura, de consistência lenhosa. Não há hipertonia uterina. Ao exame físico, você olha, você não vê um útero com nenhum tipo de alteração. E em relação ao concepto, em relação ao feto, há sofrimento fetal? Ausente. Basicamente, você não tem sofrimento fetal. Se esse paciente perder muito sangue, aí sim, essa perda sanguínea vai estar correlacionado a um sofrimento fetal, que vai ser tardio. Mas a partir do momento que o paciente começa a sangrar, obviamente o obstetra vai ter que intervir com o objetivo de preservar principalmente a matriz. E com isso ele vai preservar também o feto, não deixando esse feto entrar em sofrimento por perda sanguínea. E como é que se realiza o diagnóstico da placenta prévia? O diagnóstico da placenta prévia é através da ultrassonografia. Como eu falei anteriormente, a ultrassom de segundo trimestre da gravidez, uma das ultrassons extremamente importantes, ultrassom morfológico, ele vai nos localizar a placenta. Tá? Então, ele vai fazer a localização placentária. Então, isso é importante e fundamental. Realizar esse ultrassom para localizar a placenta com o objetivo de nos precavermos para um futuro que pode ser, muitas das vezes, um futuro não promissor. Tá? Só que fechar o diagnóstico de placenta prévia se fecha a partir da 28ª semana de gestação. Por quê? Porque vai haver algo chamado migração placentária. Você faz uma ultrassonografia de primeiro trimestre, a placenta está baixa, a placenta está prévia, tá? E quando você repete esse ultrassom a partir da 28ª semana de gestação, vai ter uma ultrassonografia normal.
Eu tive um caso interessante no pré-natal, inclusive com os internos da nossa faculdade, onde o paciente foi encaminhado para uma gestação de alto risco, que na 12ª semana fez uma ultrassonografia e ela apresentava uma placenta prévia marginal. Eu acalmei o paciente, falei, não, vamos repetir na 24ª semana, porque o diagnóstico definitivo é só na 28ª. Foi repetido na 24ª semana de gestação, ultrassom morfológico, e ela não estava mais com a placenta baixa, a placenta já estava normal. Então, é importante a gente fechar o diagnóstico a partir da 28ª semana de gestação, à custa do quê? Da migração placentária, tá? Uma outra coisa importante e fundamental é em relação ao toque vaginal. O que nós podemos observar no dia a dia da obstetrícia é que, normalmente, quando chega um paciente com sangramento, perda de líquido, perda de muco, enfim, em qualquer perda vaginal, o obstetra tem por hábito, no seu primeiro procedimento, tocar o paciente. Não façam isso, tá? Não toque o paciente. O primeiro procedimento que você deve realizar quando um paciente apresenta principalmente sangramento é não tocar, é passar um espéculo vaginal. Por quê? Porque se o colo uterino estiver dilatado e estiver ali uma placenta prévia, ao tocar essa placenta, você vai provocar um sangramento ainda maior. Então, não tocar paciente que apresenta sangramento. Qualquer tipo de sangramento, não toque. Passe o espéculo e visualize de onde está vindo o sangramento. Isso é importante e fundamental. Não realizar toque vaginal. E em relação à conduta, o que vai nos dizer como devemos proceder para esse paciente? Então, nós vamos proceder para esse paciente que a hemorragia ela vai comandar a intervenção. Então, a hemorragia que comanda a intervenção. Tá? Então, o tipo de sangramento, a idade gestacional e o tipo de placenta prévia é que vai nos comandar o que nós devemos fazer, qual o procedimento que a gente deve fazer em relação a esse paciente. Se é uma idade gestacional prematuro, com sangramento pequeno, o tratamento sempre deverá ser conservador. O paciente apresentou sangramento vaginal de coloração vermelha na 28ª, 29ª semana de gestação, por exemplo. Passamos um espéculo, visualizamos que o sangue vem de dentro da cavidade uterina, o colo uterino está fechado, tiramos o espéculo, não realizamos toque vaginal, realizamos ultrassonografia e fechamos o diagnóstico de placenta prévia. Internamos esse paciente, observamos esse paciente através de exames complementares, tá? Hemoglobina, hematócrito. Se essa paciente tiver menos da 34ª semana de gestação, vamos realizar o quê? A maturação do pulmão fetal. Por que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso pura e simplesmente através do uso do corticoide, porque o que é importante? É que o sangramento ele é vermelho vivo, tá? Indolor, cessa e é repetitivo. Ou seja, essa paciente vai apresentar de novo um outro sangramento em breve. Como a gente não sabe quando vai ser esse sangramento, se o feto tiver com menos de 34 semanas, utilizaremos o uso do corticoide com o objetivo de maturação desse pulmão, desse feto, para uma possível intervenção no futuro. O uso do corticoide ele é algo extremamente controverso, se usa ou não após a 34ª semana de gestação. Tá? Mas nós vamos hoje dizer que até a 34ª semana de gestação utilizamos corticoide. Após isso, alguns da literatura acham que não é conveniente utilizar. Apesar que já li trabalhos de literaturas estrangeiras, onde se utiliza corticoide, inclusive em gravidez a termo, tá? Quando se realiza interrupção da gestação por cesarianas eletivas. Paciente com 39 semanas de gestação utiliza esse corticoide
48 horas antes do parto, tá? Com o objetivo de evitar taquipneia transitória. Isso foi um trabalho que eu cheguei a ler, dado pelo professor Montenegro, e ele sugeriu, naquela época, que nós realizássemos um trabalho de doutorado sobre isso, mas, infelizmente, o professor Montenegro não está mais presente conosco. Em relação à placenta prévia, qual seria a conduta na placenta prévia total, parcial ou marginal? A conduta básica é interrupção da gestação por cesariana, quando tiver a termo ou quando o paciente tiver um sangramento intenso. Então, placenta prévia é igual a cesariana. Aí vai perguntar, mas ficar fazendo cesariana vai aumentar a incidência cesariana? Não aumenta a incidência de cesariana quando a cesariana tem indicação. O que aumenta a incidência de cesariana é paciente que é submetido a cesariana sem necessidade. Tá? Então, a placenta prévia total, parcial e marginal é igual a cesariana. Tá? Parto normal será uma exceção. Sempre realizando aminotomia quando possível. Na placenta prévia total, estando o feto vivo ou morto, é cesariana. É uma indicação absoluta. Por quê? Porque o colo vai dilatar, o paciente vai sangrar e vai a óbito. Então, você tem que preservar a matriz. Mas o feto está morto. Não importa. A gente tem que sempre preservar a matriz. Estando o feto vivo, estando o feto morto, é indicação absoluta de cesariana. Tá? Placenta prévia total, estando o feto vivo ou morto, é indicação absoluta de operação cesariana. Na placenta prévia parcial, cesariana também. Na multípara, aquela paciente que teve mais de 3 filhos, pode ser parto vaginal. Quando? Se o sangramento for pequeno, o parto estiver próximo do fim e a ausência de obstáculo mecânico. Ou seja, se o colo dilata, a placenta pode subir, você rompe a bolsa d'água, a cabeça fetal encaixa no colo, não tem, o sangramento é pequeno e o parto é próximo do fim. Nós observamos o quê? Na segunda-feira, quando nós falamos em trabalho de parto. Ora, o trabalho de parto de uma multípara dura 7 horas. Então, basicamente, seriam 7 horas com o paciente sangrando. Isso que é uma coisa a ser pensada. Se não houver obstáculo mecânico, o próximo do fim, ou seja, uma dilatação quase total, você pode também tentar realizar um parto por via baixa. Na placenta prévia marginal, tanto nas primíparas quanto nas multíparas, o parto pode ser vaginal. Se houver um sangramento pequeno, se a mãe estiver estável e o parto próximo do fim. Lembrando que as multíparas ficam 12 horas em trabalho de parto e as primíparas ficam 12 horas em trabalho de parto e as multíparas 7 horas em trabalho de parto. Então, o parto tem que estar próximo do fim. E aí você vai fazer o quê? A mãe está estável, o sangramento é pequeno, você pode tentar um parto por via baixa, desde que você rompa a bolsa das águas. Sempre rompendo a bolsa das águas para a cabeça comprimir o colo uterino, para comprimir essa placenta e para diminuir o sangramento. Esta é a conduta que deve ser realizada em relação à placenta prévia. Então, placenta prévia total, marginal, parcial, cesariana, sempre. E as exceções que a gente pode apresentar tanto na marginal quanto na parcial. Tá? E quais seriam as complicações da placenta prévia? Seriam parto prematuro. O parto prematuro por estímulo, ou seja, a paciente sangra, você tem que interromper a gestação. Tá? Então, você vai ter um feto prematuro. Então, é por isso que é importante realizarmos a ultrassonografia para definir o local dessa placenta, para já nos prevenir de quê? Da síndrome respiratória do recém-nascido. Né? Então, nos prevenir em relação a isso. Pode haver ruptura prematura das membranas ovulares.
Então, a ruptura prematura das membranas ovulares ela pode acontecer quando você tem uma placenta prévia, principalmente marginal e parcial. Apresentações anômalas. Quais seriam as apresentações anômalas? A apresentação pélvica e a apresentação córmica, a apresentação de ombro. Então, nas placentas prévias, há apresentação anômala. As chamadas discinesias. Quais seriam as discinesias? As discinesias são alterações da contratilidade uterina. Foi dito para vocês, na aula de segunda-feira, que a contratilidade uterina, que é o fenômeno mais importante do trabalho de parto, ele vem sempre de cima para baixo. E aonde é localizado a placenta, há grandes quantidades de progesterona. E essas grandes quantidades de progesterona naquele local fazem com que, aonde está implantado a placenta, não vai haver contratilidade. Tá? Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que a contratilidade uterina não vem de cima para baixo, sim, vai de baixo para cima, que é a inversão do tríplice gradiente descendente. Se a paciente sangrar muito, pode haver sofrimento fetal agudo, se ela sangrar muito. As infecções puerperais, à custa do quê? À custa da dificuldade de você retirar partes dessa placenta e alguns pedaços de placenta ficar retido, isso pode levar a infecções. E um outro problema seríssimo são as chamadas atonias uterinas. O útero perde totalmente sua capacidade de contração. Na sexta-feira, vamos falar sobre hemorragia pós-parto e vai ser mencionado de novo a placenta prévia. E uma das complicações mais graves que nós temos hoje em relação à placenta prévia é o chamado acretismo placentário. A placenta encarcera. A placenta invade. O trofoblasto tem poder invasor. Ele invade o endométrio, invade o miométrio e até perfura a serosa uterina. Então, é o acretismo placentário. Tá? Então, a placenta acreta, você está relacionada à ausência de tecido basal. Então, ela se classifica entre a placenta acreta vera, é aquela que adere ao miométrio, em 80% dos casos, como nós podemos observar aqui, tá? A placenta increta, ela invade o miométrio em 15% dos casos, e a percreta, ela perfura o peritônio do paciente, tá? Então, isso são complicações que nós temos em relação à placenta prévia, na placenta prévia. Então, aqui nós temos a placenta acreta, increta e a placenta percreta. Há uma grande dificuldade no momento do parto de você retirar esse tipo de placenta. Tá? Como vocês podem ver, essa placenta aqui, percreta, ela perfurou. Você, obviamente, não terá capacidade de retirar essa placenta sem que você retire o útero. A increta é a mesma coisa, tá? A acreta pode ser que você tenha capacidade de retirá-la sem necessidade de retirar o útero do paciente. Aqui uma foto de uma placenta increta. Vocês podem observar, ela chega muito próximo à serosa, mas ela não perfura o útero. É uma placenta que ela está muito próxima à serosa, mas ela não perfurou o útero ainda. Então, obviamente, como houve dificuldade para retirar essa placenta, foi realizada uma operação de esterectomia. Tá? Aqui uma placenta percreta, ela perfura totalmente, ela chega até a serosa. Você abre e você já vê a placenta. Não tem útero aqui. Você vê que provavelmente é um segmento inferior, onde foi realizada uma operação cesariana, e você abre aqui e você tem uma placenta percreta. A placenta já está basicamente aqui perfurando a cavidade uterina. E aqui a visualização dessa placenta percreta. Esse caso aqui foi um caso que aconteceu comigo. Isso é uma placenta increta, tá? Ela é uma placenta increta. Ela não é uma placenta creta, é uma placenta increta. Era uma paciente gesta 3, ela era gesta 3 para 1 e um abortamento com curetagem uterina. Então, ela tinha um fator de risco para a placenta acreta, porque ela tinha uma curetagem uterina. Ela não tinha uma placenta baixa.
No pós-parto, a placenta teve o encarceramento da placenta. Nós fizemos uma manobra que eu falei para vocês, chamada manobra de Credé. A manobra de Credé não teve sucesso. Fizemos anestesia geral no paciente. Fizemos a retirada manual da placenta, através da retirada manual da placenta. E na retirada manual da placenta, a paciente começou com um processo hemorrágico extremamente grave. Como sangrou demais, não havia tempo suficiente para tentar nenhum tipo de procedimentos conservadores para essa paciente. E quando fui eu que retirei, eu senti que a placenta estava muito aderida, muito grudada. Tinha umas trabéculas que eu entrava com a mão, puxava e não saía a placenta. Imediatamente coloquei o paciente na sala de cirurgia, tirei da sala de parto, coloquei na sala de cirurgia, ela já estava sob efeito de uma anestesia, de uma narcose. O anestesista passou um tubo, fiz uma esterectomia nesse paciente e eu tenho por hábito, toda vez que retiro um útero, eu abro, apesar que os patologistas não gostam que façam isso. Mas eu fiz porque hoje, à custa de processos, toda hora você vê processo, foi uma forma de eu mostrar que eu tinha feito um procedimento correto. Eu cortei e vi que havia grandes áreas da placenta, ela totalmente invadindo esse endométrio, tá? Isso aqui até foi um trabalho de conclusão de curso. Nesse trabalho de conclusão de curso, ele foi publicado em revista, tá? Então, quando você vai realizar uma ultrassonografia, você vai ver um complexo hipoecóico retoplacentário da descida basal, uma placenta normal. Então, através da ultrassonografia, você tem a capacidade de observar se essa placenta está creta, increta ou percreta. Então, é uma forma de nós avaliarmos a complicação que esse paciente pode apresentar. Então, o acretismo placentário, ele vai levar a lacunas vasculares. Lacunas vasculares aonde? Na própria placenta. Você olha aqui e vê essas lacunas vasculares. Essas lacunas vasculares significam o quê? Significam que essa placenta é uma placenta acreta, tá? É um acretismo placentário, né? Se vocês compararem com uma mola parcial, isso pode nos confundir, né? Pode confundir essas imagens com mola parcial, mas isso aqui é basicamente um acretismo placentário, tá? Então, um trabalho interessante sobre a morbidade na aderência da placenta, né, que através de predição, através de exames realizados, exames de ultrassonografia, para você predizer se essa paciente tem ou não possibilidade de aderência da placenta e morbidade e mortalidade para esse paciente. E aí a gente pode usar um score. Esse score é um sistema de contagem de probabilidade de placenta creta, que é uma das complicações da placenta prévia, tá? Então, em relação ao número de cesáreas anteriores, se houver uma cesárea anterior, você ganha o score 1. Se tiver mais de 2, score 2. Dimensão máxima das lacunas. Se tiver menor que 2 centímetros, 1. Maior que 2 centímetros, 2. Número de lacunas. Menor que 2 centímetros, 1. Maior que 2 centímetros, 2. Obliteração da interface hipercóica da placenta do útero, tá? Score 2. Localização placentária anterior, 1. Prévia, já ganha 2. Doppler, fluxo nas lacunas, 1. Hipervascularização nas interfaces, placenta, bexiga ou placenta e útero, score 2. E com isso você tem a capacidade de ter a contagem desse sistema de probabilidade de você ter uma placenta prévia, de você ter um acretismo placentário, tá? Se você tem um score abaixo de 5, você tem 0,9% de possibilidade de ter uma placenta creta, que é uma das complicações. Moderada, de 6 a 7, é mais ou menos em torno de 30%. E uma possibilidade alta, de 9 a 12, mais ou menos em torno de 84% de possibilidade de você ter o quê?
de você ter uma placenta acreta. A placenta acreta, ela está relacionada à cesariana e ela está relacionada principalmente à placenta prévia, tá? E aqui nós temos interface útero da placenta, o tamanho da lacuna, tá? O número de lacunas que você pode apresentar, a placenta sendo prévia, tá? E a interface entre a placenta e a interface aqui, a bexiga, e a interface entre a placenta e a bexiga. Isso é uma forma de nós avaliarmos esse paciente. O aumento da vascularização no acretismo placentário. Então, vocês podem observar, quando se joga o Doppler vai ter um aumento significativo dessa vascularização nestes locais. Aqui a bexiga, onde você vai ver uma vascularização quase invadindo aqui a bexiga. Então, isso aqui esse aumento da vascularização é um problema para o acretismo placentário. Tá? Então, aqui é a acurácia do exame de ultrassom no pré-natal para diagnóstico de placentação baixa. Então, ele tem uma sensibilidade de 81, uma especificidade de 98, sensibilidade quando a placenta anterior, 89, e sensibilidade quando a placenta posterior, 50%. Tá? A ressonância magnética é um excelente exame, seria um exame muito bom para diagnóstico. Mas, como eu já disse para vocês, infelizmente é um exame caro, ele é um exame que não tem no Sistema Único de Saúde, é difícil você realizar a ressonância magnética, hoje é só clínica privada, basicamente, tem ressonância magnética, ou hospitais de grande porte, principalmente os hospitais onde tem não só obstetrícia, mas outras clínicas, mas aqui nós podemos observar uma placenta percreta, quer dizer, essa placenta percreta significa que esse paciente, no momento do procedimento cirúrgico, ele vai perder o útero, aqui mostrando uma placenta percreta, onde tem quase basicamente invasão na bexiga desse paciente. Então, isso situações extremamente complicadas no momento de se realizar a operação cesariana. Tá? Então, aqui, através do exame de ressonância magnética, vocês podem observar que a sensibilidade e especificidade do exame é excelente nessa meta-análise para identificação dessas invasões placentárias. Tá? Então, a placenta acreta hoje é um problema do que nós temos, graças ao quê? Graças a excesso de operação cesariana. Então, operação cesariana tem aumentado a incidência em 10 vezes nos últimos 50 anos. Apesar de nós termos uma escola cesarianista, isso não quer dizer que cesariana é algo inócuo. Não. Além de poder provocar a placenta acreta, a placenta prévia, ela também pode ela também pode provocar outras patologias ginecológicas, como, por exemplo, o que nós chamamos de adenomiose, que é endometriose dentro do miométrio. Então, aqui a incidência de acretismo placentário com placenta prévia, de acordo com o número de cesarianas. Então, se você tiver mais de 3, você tem um risco de quase maior do que 60% de você ter um acretismo placentário. Quando você não tem cesariana nenhuma é 3, quando você tem uma é 11, quando você tem 2 é 40%, mais de 3 cesarianas, 60% dos casos você pode ocorrer. Tá? Bem, antes de eu resumir aqui o que eu falei e acabei de falar, certa vez eu estava de plantão, lá na 33ª Enfermaria, no plantão do professor Rezende, e no serviço, desculpa, do professor Rezende, eu era plantonista lá. Então, os residentes, os internos, chegaram para mim e falaram, tem uma paciente com 39 semanas de gestação, com uma placenta prévia, total. Vamos fazer uma cesariana, vamos fazer uma cesariana. Eu falei, está sentindo alguma coisa? Está sangrando? Não. Falei assim, não é melhor preparar esse paciente para um procedimento mais delicado, fazer o procedimento mais correto, preparar todo o ambiente, preparar o banco de sangue? Não, já está tudo pronto, já está tudo preparado, tudo certinho, já pedimos sangue, já pedimos tudo, vamos fazer. Eu realmente, aí eu fui fazer o procedimento. Fui fazer a cesariana,
fiz a cesariana, era uma placenta prévia total, fiz uma cesariana transplacentária, o feto estava numa apresentação cefálica, não conseguiu tirar o feto pela cabeça, fiz uma versão com grande extração, tá? Tirei o feto pelo pé, tá? Fiz uma versão com grande extração, tirei o feto pelo pé, na hora que eu fui tirar a placenta estava aderida à bexiga, tá? Isso fez com que, era uma placenta percreta aderida na bexiga. O que aconteceu? A bexiga ficou aberta, então retirei o feto, fiz esterectomia, fechei a bexiga, o colo uterino continuou sangrando, porque tinha placenta ainda aí. E aí eu tive que voltar ao meu procedimento, quer dizer, já tinha feito quase tudo, estava acabando, o anestesista falou que o paciente estava chocado, estava fazendo transfusão de sangue maciça, eu falei, eu vou tirar o colo, retirei o colo uterino desse paciente, tá? Vi a bexiga, estava tudo certinho, enfim, uma cirurgia que foi programada, com tudo certinho, começou às 8 horas da manhã e foi terminar às 5 horas da tarde. Tá? 5 horas da tarde. Levamos basicamente esse tempo todo à custa de uma placenta prévia total, com acretismo placentário, com lesão de bexiga. No pós-operatório, a paciente fez uma fístula vésico-vaginal. Então, esterectomia total em cesariana é extremamente difícil e complicado, ainda bem que os ureteres não foram lesados, apenas houve uma fístula vésico-vaginal. Solicitei uma orientação de um urologista, ele falou, entra com antibiótico durante 7 dias, sonda o paciente, entra com antibiótico durante 7 dias, diminui a quantidade de líquido desse paciente e depois você faz durante os outros restantes 23 dias antibiótico profilático com o paciente com sonda e pede para ele não beber muita água. Passado 30 dias, eu retirei a sonda vesical desse paciente e a fístula fechou, provavelmente por sorte. Não precisou fazer nenhum outro tipo de intervenção. Então, resumindo a inserção baixa da placenta, qual é o fator de risco mais comum? É uma cesariana anterior. Como é que é o sangramento característico? Ele é como? Ele é repetitivo e ele é indolor. Como é que está apresentando o feto? Normalmente, esse feto está bem. Cesariana, quase sempre. Qual é a principal conduta? Não tocar o paciente. Não realizar toque vaginal. Em hipótese nenhuma, seria a conduta principal para esse paciente. Tá? Não tocar. E o diagnóstico diferencial, aquilo que eu falei, que são as hemorragias de terceiro trimestre da gravidez, descolamento prematuro de placenta, a ruptura de vasa prévia, ruptura de seio marginal e a ruptura uterina. Tá? Essas são as principais causas de diagnóstico diferencial, que depois, no final, a gente vai mostrar para vocês isso também. E o descolamento prematuro da placenta, que é uma das complicações extremamente graves hoje em obstetrícia, tá? Ele está muito presente no nosso dia a dia, no plantão, sempre tem um descolamento prematuro de placenta durante a semana, é algo que ocorre com bastante frequência, porque ela tem uma incidência grande, tá? Então, sinonímia abrutioplacentae, o professor Rezende gostava muito desse termo, falando dessa forma, né? Então, por definição, o que vem a ser descolamento prematuro de placenta? É a separação da placenta normalmente inserida do corpo uterino em gestação com idade superior a 20 semanas e antes da expulsão do feto. Tá? Abaixo de 20 semanas é considerado abortamento. Tá? Então, tem que ser superior a 20 semanas e antes da expulsão do concepto. Tá? Então, essa é a definição, é a separação da placenta normalmente inserida no corpo uterino em gestação superior a 20 semanas antes da expulsão do concepto. Essa é a definição de descolamento prematuro da placenta. Tá? Como vocês podem observar, ela tem uma incidência de 0,5% a 1,5% das gestações. Então, ela tem uma prevalência muito grande. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Basicamente, dei plantão em várias maternidades. Uma das maternidades que mais me surpreendeu com o descolamento prematuro de placenta é a maternidade Rocha Faria. Eu dava plantão lá, todo plantão tinha um descolamento prematuro de placenta. Todo plantão. Pacientes não faziam pré-natal, pacientes altamente hipertensas, todo plantão tinha descolamento prematuro de placenta.
todo o plantão. Eu nunca vi tanto descolamento prematuro de placenta na minha vida. Então, ela tem que ter duas condições. Tem que ser normo-inserida e mais de 20 semanas de gestação. Então, o descolamento prematuro de placenta, ele tinha grau 1, grau 2 e grau 3. E aí houve uma modificação, tá, dessa classificação. Eu gostava muito da classificação grau 1, grau 2 e grau 3, mas houve uma modificação nessa classificação. E a classificação agora são em 4 graus. Tá? O grau 0 é o sintomático, ou seja, o diagnóstico ele é retrospectivo pelo exame da placenta. Você vai olhar e vai ver um coágulo reto-placentário. Você está fazendo parto, sai o feto, sai a placenta, você olha e fala, ih, a placenta estava descolada. Tá? É um grau 0. Já ocorreu comigo isso, inclusive em clínica privada. O paciente estava com 2, 3 contrações, tinha 2 cesarianas anteriores, eu fiz a cesariana, quando eu tirei a placenta estava descolada. Tá? O grau 1 é o grau leve, que é o chamado crônico. Tem uma hemorragia vaginal, uma dor abdominal discreta ou ausente. Descolamento prematuro de placenta crônico. Tá? O grau 2 é o que nós chamamos o clássico. É o grau clássico. É hemorragia vaginal, hemorragia normalmente o sangramento é vermelho escuro, dor abdominal intensa, hipertonia uterina, útero lenhoso, tá? Duro, ou taxistolia e sofrimento fetal agudo na cardiotocografia ou na ausculta do batimento cardíaco. Tá? Então, ele é o grau 2, é o grau clássico, aquele que você chega e fala assim, isso aqui é um descolamento de placenta. Tá? E o grau 3 é o grau mais grave, onde houve o quê? O óbito fetal. Então, o 3A é sem coagulação intravascular disseminada e o grau 3B com coagulação vascular disseminada. Então, você pode observar, o grau 3B é um dos piores que a gente pode encontrar. Quanto mais tempo a gente demora para resolver o problema, esses graus vão aumentando gradativamente e, com isso, levando o paciente a risco, tá? E o diagnóstico tem que ser extremamente rápido. Qual seria a etiologia mais importante? Bem, a etiologia mais importante é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma das primeiras causas mortes em obstetrícia, tá? Hoje está seguida pela hemorragia, mas a hipertensão ela é a mais importante. Uma outra situação é o trauma. Quando a gente fala, vou falar para vocês segunda-feira sobre trauma, todo mundo acha que trauma é igual a ruptura do útero. Não, trauma não é igual a ruptura uterina. O que ocorre no trauma é descolamento de placenta. Tá? Um cordão curto, na hora do parto, o feto vem descendo e puxa a placenta junto. Tá? Tumor, qualquer tumor uterino, miomatose uterina pode levar ao descolamento prematuro de placenta. Gemelar, o primeiro nasce, o segundo fica lá dentro, o útero diminui de tamanho, espreguei a placenta descola, o segundo vai a óbito do feto. Polidramnia, excesso de líquido amniótico, rompe a bolsa das águas, o útero diminui rapidamente, espreguei e descola a placenta, e esse feto pode também ir a óbito. Tabagismo, porque o tabagismo ele mantém o paciente em vasoconstrição, basicamente por 50 minutos. E temos também a cocaína. A cocaína é um dos piores drogas existentes na face da Terra. Por quê? Porque ela leva a sérios problemas na obstetrícia. Um dos problemas da obstetrícia é a alteração vascular para esse concepto, levando a lesão cerebral irreversível. A paciente usa cocaína, passa a cocaína para o feto, ele faz vasoconstrição e ela faz uma lesão cerebral irreversível. E também ela causa hipertonia uterina. Então, é algo extremamente grave. Quem trabalha em maternidade e sistema único de saúde vai estar diante de pacientes usuários de cocaína, de crack, maconha e etc. Tá? Eu já tive alguns casos em que atendi pacientes com usuários de cocaína, que me deixou extremamente traumatizado, e eu acho que é muito importante passar essas informações para vocês e saber lidar com essa situação, porque isso é um problema de saúde pública. Eu estava de plantão na Santa Casa, tá? Então, simplesmente, os residentes internos foram me chamar,
dizendo que a paciente tinha acabado de chegar e tinha usado cocaína. Quando eu cheguei perto da paciente, ela estava com o nariz todo branco, tá? E tinha rompido a bolsa das águas. E aí eu cheguei e me apresentei como chefe de plantão. Eu sou chefe de plantão, que vim aqui te ver. E ela, pura e simplesmente, olhou para mim e disse o seguinte: ah, os seus meninos disseram que eu cheirei. Aí eu falei assim, olha só, a primeira coisa importante, eles não são meninos, eles são médicos, tá? Pode ser que um ou outro seja residente e interno, mas eles não são meninos, né? Ah, não, mas você pode ficar preocupada, você pode ficar despreocupado, porque eu cheirei cocaína, mas eu não sou viciado, não. Aí eu falei assim, mas eu estou extremamente preocupado, porque algo que eu tenho certeza, eu vou ser sincero com a senhora, algo que eu tenho certeza é que a senhora é viciada. Porque se a senhora não fosse viciada, a senhora jamais cheiraria cocaína grávida. E ela ficou com o olho desse tamanho. E eu estou aqui porque eu estou muito preocupado com o seu filho. Porque a partir do momento em que você usou essa substância, o útero pode contrair e você pode descolar sua placenta. Expliquei para ela termos que ela pudesse entender. Um parto foi um parto super rápido, a placenta não descolou, mas a criança nasceu viciada em cocaína. Tá? A idade. Quanto maior a idade, maior possibilidade de descolamento prematuro de placenta. Aquilo que eu falei, a idade ideal entre 18 e 34 anos de idade. Né? Então, para piscar aqui, para mostrar para vocês que a hipertensão é o fator etiológico mais importante. Vocês não podem nunca esquecer isso. Que a hipertensão é o fator mais importante. Então, paciente com hipertensão arterial, com útero hipertônico, não sei o quê. Opa, descolamento prematuro de placenta. Então, essa é a fisiopatologia. O que vai acontecer? Vai haver descolamento, vai haver um sangramento escuro, tá? Ele é um sangramento escuro. Esse sangramento vai formar um coágulo, esse coágulo vai fazer uma hipertonia, isso vai fazer que haja o maior descolamento, que vai haver maior sangramento, que vai fazer maior coágulo, que vai fazer hipertonia. E o feto lá dentro vai entrar em sofrimento, tá? A placenta prévia, o feto só vai sofrer se a paciente sangrar muito. Aqui não. O feto vai fazer sofrimento fetal, e sofrimento fetal, sim, sofrimento fetal agudo. E se você não for rápido, se você não tentar resolver rápido, esse feto vai a óbito. Ou pode apresentar lesão cerebral. Conforme eu disse na última aula, em relação à monitorização fetal, tá? As urgências maiores em que levam lesões cerebrais fetais são o descolamento prematuro de placenta e não o trabalho de parto. O diagnóstico. Gente, o diagnóstico é clínico. Então, se você não estiver do lado do paciente, você jamais vai fazer diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, porque o diagnóstico é clínico. Tem que fazer o diagnóstico clínico. Isso que é fundamental. Diagnóstico clínico. Então, é através de anamnese, tá? Ver se o paciente tem história de queda, se ela é hipertensa, se ela usou cocaína, se ela fumou, enfim, anamnese. Hipertonia uterina ou taxistolia? Taxistolia é excesso de contratilidade uterina. Hipertonia uterina, útero duro. Você tem que avaliar esse paciente, colocar a mão. E sangramento. Só que o sangramento, ele pode ser um sangramento escuro ou um sangramento ausente. Estava eu entrando numa maternidade, onde na época eu era chefe de clínica, o plantonista chegou para mim e disse uma das palavras que mais me impressionam em medicina quando alguém fala: o paciente está esquisito. Toda vez que alguém fala isso para mim, eu já sei que tem alguma coisa errada. Esquisito, para mim, é uma coisa extremamente preocupante. Ah, o paciente está esquisito. Eu falei, quem é o paciente? Aí eu fui lá ver o paciente estava branco, que nem um papel, tá? Me olhando assim, apática. Ela falou assim, eu não estou escutando o feto e ela não está sangrando. Quando eu coloquei a mão na paciente, ela estava com uma hipertonia uterina brutal, uma hipertonia uterina. E tentamos escutar o batimento cardíaco fetal, o feto tinha ido a óbito. E ela não estava sangrando, tá? Então, nem sempre descolamento prematuro de placenta sangra. A gente tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Porque o sangramento vaginal ocorre em apenas 80% dos casos. Em 20% não vai ocorrer o sangramento vaginal. Então, isso é importante e fundamental. Você pensar que quando o paciente, o feto está sofrendo, você está com um útero lenhoso, uma hipertonia uterina ou com uma taxistolia, pensar sempre que pode estar havendo descolamento prematuro da placenta. Tá? Aqui,
não está havendo sangramento, aqui está havendo sangramento, aqui teve uma ruptura dessa placenta, formando um sangramento dentro do líquido amniótico, e aqui é um prolapso total da placenta, tá? Eu vi isso, um caso, em 1979, na maternidade escola, quando eu era plantonista, onde o paciente fez descolamento de placenta, a placenta saiu, o feto ficou preso lá dentro, e tivemos que fazer uma versão com grande extração para tirar esse concepto. Então, o sangramento ele é escuro, o DPP oculto, e o homoâmnion e o prolapso placentário. Tá? Então, o descolamento prematuro da placenta circunvalada, as membranas se inserem longe da borda, criando uma porção extracorial placentária, fazendo que haja possibilidade de você ter esse descolamento. Tem que tomar cuidado com isso, por isso que a ultrassonografia ele é fundamental. E aqui mostrando aquelas mesmas fotos, o DPP escuro, oculto, e a hemorragia externa, hemorragia sangue vermelho vivo. Tá? O hemoâmnio e o prolapso da placenta. Aqui é o hematoma reto placentário. Hematoma reto placentário. Hematoma reto placentário. Tudo isso, descolamento prematuro de placenta. Aqui é um hematoma reto placentário. Esse caso é um caso meu interessante. Paciente com 33 semanas de gestação, uma hipertensão arterial, fazendo uso de alfa-metildopa, vulgarmente conhecido nome fantasia Aldomete, tá? Que chegou com um discreto sangramento escuro, e eu fui avaliar esse paciente, passei o espéculo, vi que era um sangramento escuro, coloquei na cardiotocografia e o feto estava batendo a 190 batimentos por minuto. Então, ele estava fazendo uma taquicardia compensatória, ele ia a óbito, eu imediatamente coloquei dentro do centro cirúrgico, fiz uma operação cesariana, tirei o concepto, obviamente ele era prematuro, foi para a unidade de terapia intensiva, mas teve alta, e aí eu fotografei a placenta desse paciente para ilustrar a aula, para mostrar que foi um diagnóstico, basicamente um diagnóstico clínico. Tá? Todo mundo acha que fazendo exame de ultrassonografia, você vai conseguir diagnosticar o hematoma reto placentário. Tá? Alguns autores dizem que é 25%, outros dizem que é 50% dos casos você consegue fazer o diagnóstico. Olha só, o diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, ele é um diagnóstico clínico. Ele é um diagnóstico clínico. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? O paciente está sangrando, bota na ultrassonografia para ver o que está acontecendo. Não, o diagnóstico ele é clínico, porque aí você pode errar. Aqui não vê o descolamento prematuro da placenta. Você não vê. Aqui é o hematoma reto placentário, com a formação do hemoâmnio, onde você observa várias crateras, foi gentilmente cedido pelo um caso do senhor Jair Braga, um mestrando da UFRJ no ano de 2001, mostrando que houve essa possibilidade, tá, de observar essas crateras na ultrassonografia. Quer dizer, teve essa possibilidade. Tá? Deixa eu voltar aqui para dizer para vocês de uma seguinte situação que eu me encontrava na maternidade. O responsável pela ultrassonografia ligou para mim e disse o seguinte: Aranda, tem uma coisa engraçada aqui. Eu falei, o que está acontecendo? Tem uma coisa engraçada aqui, que é o seguinte, tem um paciente que não tem clínica nenhuma, ela era uma multípara, não tem clínica nenhuma. E, pura e simplesmente, eu fiz um Doppler da artéria umbilical, da artéria cerebral, e o feto está centralizado. Ele está em sofrimento. Eu falei, não tem clínica? Não. Eu falei, então, traz para mim dar uma olhadinha aqui. Eu estou aqui na maternidade, o colega está lá no centro cirúrgico, ele vai entrar com uma cesariana eletiva, eu estou aqui, pede para ele subir para me ver esse paciente, estou aqui com os meus internos, pede para subir. Quando subiu que eu olhei, eu vi algo chamado anel de Bandel, que eu vou falar isso para vocês daqui a pouquinho, que é a iminência de ruptura uterina. Liguei para o centro cirúrgico e falei, tira a paciente aí que está subindo uma ruptura uterina. Aí, não, mas a paciente está sondada, meu filho, está anestesiada? Não. Então, tira e bota o paciente aí, senão, bota o paciente na outra sala e eu subo para operar. Aí, pura e simplesmente, o que aconteceu? O paciente tinha um anel de Bandel. Quando fez a cesariana, ela tinha um descolamento da placenta.
A placenta estava descolada, tá? Descolou a placenta. Então, como ela tinha uma cesariana anterior, e ela era uma multípara, ela tinha tido 3 partos normais, depois não sei por que cargas d'água fizeram uma cesariana nessa paciente, eu já vi isso acontecer, uma paciente teve 10 filhos, no 12º filho fizeram uma cesariana, e ela nem ligaram a trompa dela, eu não entendi também isso, já aconteceu isso comigo. Então, ela tinha uma cesariana anterior, ela tinha tido 3 filhos de parto normal, essa cesariana, e ela ia fazer uma ruptura uterina por uma hipertonia uterina, à custa de quem? De um descolamento de placenta. Ela subiu por iminência de ruptura uterina. E na ultrassonografia não visualizou o descolamento de placenta. O que foi visualizado foi um sofrimento fetal. Graças a esse sofrimento fetal que eu consegui. Fui ver o paciente e vi que tinha um anel de banda. Eu falei, pô, vamos subir que esse paciente era um descolamento de placenta. Tá? Então, isso são situações que a gente tem através do dia a dia. Então, o diagnóstico é dor à palpação uterina, então é uma hipertonia uterina verdadeira e uma taquissistolia. Tá? Tem um outro caso também que eu acho que é interessante a gente passar essas informações para vocês, porque eu estava de plantão, a residente chegou e disse o seguinte, chegou uma paciente aqui com uma placenta prévia. Aí eu falei, placenta prévia? Aí eu falei, veio de onde? Ela veio não sei de onde aí. Quer dizer, com 41 semanas de gestação com placenta prévia. Eu falei, quem está fazendo pré-natal essa maluca aí? Não é possível. Quem está fazendo pré-natal é maluco. 41 semanas com placenta prévia. E a placenta prévia total. Eu falei, pô, que engraçado, placenta prévia total com 41 semanas. Eu falei, como é que está o sangramento? O sangramento é vermelho bem escuro. Eu cheguei e falei para o residente o seguinte, das duas, uma, ou o paciente está errado, ou o livro está errado. Porque se ela tem placenta prévia, e a placenta prévia é total, ela tem o quê? Ela tem sangramento vermelho vivo, e não vermelho escuro. Fui lá, passamos espeto, confirmado. Sangramento escuro. Como era placenta prévia pela ultrassonografia, assim, coloca na sala. Colocamos na sala, era a placenta prévia? Era uma placenta prévia com descolamento de placenta. O sangramento foi pelo descolamento e não pela placenta prévia. É só para vocês verem como isso é o nosso dia a dia da obstetrícia, por isso que a cada dia que passa estimula mais a gente a estudar, a ver, observar e ter essa vontade de sempre poder ajudar ao próximo. Mas vamos lá. Então, dor à palpação uterina lombar, hipertonia uterina verdadeira ou taquissistolia. Tá? E no pós-parto, quer dizer, o paciente teve a placenta, descolamento prematuro de placenta. O que pode acontecer no pós-parto? Pode acontecer o que nós chamamos apoplexia útero-placentária. Tá? O que vai acontecer? Esse sangue vai infiltrar todo esse miométrio, esse miométrio vai necrosar e o útero vai perder a capacidade de contrair. Tá? Essa apoplexia útero-placentária, pela desassociação dessas miofibrinas, é chamada útero de Cuvelier ou Cuvelier, tá? Eu não sei qual é o termo certo, eu falo útero de Cuvelier, tá? Então aqui nós mostramos o útero de Cuvelier clássico, e aqui nós temos um útero de Cuvelier que estava no livro do professor Rezende. Eu me lembro muito bem desse caso. Esse caso eu operei lá na Santa Casa, e eu cheguei para o professor Rezende todo empolgado, falei, professor, acabei de fazer uma cirurgia no útero de Cuvelier. E aí ele chegou para mim, fiz uma esterectomia, paciente de útero de Cuvelier, de descolamento de placenta. Ele falou assim, pede para o professor Zé Maria Barcelos fotografar, que nós vamos colocar no livro. E aí ele colocou essa foto no livro, isso me deixou muito feliz, apesar dele não ter mencionado que eu operei o paciente. Tá? Então aqui mostrando essa apoplexia útero-placentária, tá? O útero de Cuvelier. Cuvelier foi esse obstetra que descobriu isso. Tá? Nem sempre a esterectomia, dá para fazer muitas vezes tratamento conservador, tá? Dá para aguardar. Aqui você vê basicamente esse útero, todo ele comprometido, ele foi aberto. Já tive casos em pacientes jovens, 17 anos de idade, descolamento de placenta, não fez pré-natal, era pré-eclâmptica, fez descolamento de placenta, o útero estava com essa coloração aqui, mas ele estava respondendo, ele contraiu,
Então, nós colocamos água morna, fizemos ocitocina, fizemos ocitocina intracornual, ele respondeu bem à contração, nós colocamos dentro da cavidade, observamos, ele ficou contraído, fechamos o abdômen, ficamos observando esse paciente rigorosamente, não teve sangramento, não teve hemorragia, e a gente conseguiu manter esse útero dessa paciente. Quando ele faz uma atonia uterina, que ele não responde em hipótese nenhuma, aí não há como nós realizarmos nenhum tipo de procedimento. Essa é uma das grandes complicações do descolamento prematuro de placenta. Quanto mais tempo a gente demora, mais a gente tem esse problema. Como eu disse a vocês anteriormente, aquela paciente que eu era chefe de clínica, que eu olhei e nós submetemos essa paciente a uma operação cesariana, ela tinha útero de Cuvelert, ela fez uma discrasia sanguínea, ela foi esterectomizada e foi um paciente extremamente complicado, porque teve uma sequência de situações com esse paciente que me marcou muito. Por que me marcou? Ele me marcou da seguinte forma. Primeiro, essa paciente passou em 4 maternidades. Em 4 maternidades, ninguém fez diagnóstico de descolamento prematuro de placenta. O descolamento prematuro de placenta, nessa paciente que eu falei, mencionei anteriormente, que estava branca, com papel, que o plantonista falou que estava esquisita, foi pura e simplesmente pela palavra esquisito que eu fui lá examinar o paciente e vi que ela tinha uma hipertonia uterina, não tinha batimento, mas ela estava extremamente branca, extremamente anemiada, tá? Chamamos o anestesista, transfusão de sangue maciça, pura e simplesmente abrimos, ela estava com útero de Cuvelert, ela estava com atonia uterina, nós fizemos esterectomia nessa paciente, ela fez o distúrbio de coagulação. Quando o paciente faz distúrbio de coagulação, apesar de nós ligarmos os vasos bem ligados, o paciente sangra para o abdômen, nós, pura e simplesmente, reabrimos o paciente, lavamos a cavidade, viu que não tinha nenhuma ligadura sangrante, ela sangra pelo peritônio, ela sangra de uma forma por causa do distúrbio de coagulação, ela fez uma insuficiência renal aguda. Essa insuficiência renal aguda levou essa paciente a fazer uma hemodiálise. E na primeira sessão de hemodiálise, a água que foi utilizada estava contaminada e essa paciente morreu de septicemia. Olha que sequência terrível desse caso. Esse caso me marcou muito. Tá? E o descolamento prematuro de placenta, sofrimento fetal. Ele é grave, ele é precoce. Tá? Porque tem diminuição de áreas de troca, hipertonia uterina, levando anemia aguda para o concepto. Então, ele é grave e precoce, tá? E a discrasia sanguínea, esse é o nosso grande problema que a gente tem com o descolamento prematuro de placenta. Vai haver o descolamento, vai haver a lesão tecidual, a tromboplastina, ela vai cair dentro da corrente sanguínea, tá? Praça para a circulação materna, vai haver coagulação intravascular disseminada, necrose cortical, renal, bilateral ou corpo pulmonar. Aquele paciente que eu mencionei, o que aconteceu? Necrose cortical bilateral nesse paciente. Necrose cortical bilateral. E aí ela foi para hemodiálise e acabou indo a óbito. Tá? Vai haver consumo de fatores de coagulação, ativação da fibrinólise, baixa de fibrinogênio, trombocitopenia e o sangue não mais coagula. O sangue não mais coagula. Aquilo que eu falei, hematoma retroplacentário na ultrassonografia, 1/4 dos casos. Estou até repetindo isso, porque eu acho muito interessante. Todo mundo acha, não, ultrassom resolve tudo. Não, ultrassom não resolve tudo, não. Não faz diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, não. 1/4 dos casos. Então, eu sempre gosto de repetir isso, porque eu acho que é fundamental o médico geral, o residente, o profissional da área de saúde, o especialista, parar com esse negócio de tudo é ultrassonografia, tá? O diagnóstico de descolamento prematuro de placenta é clínico, tá? E o exame de cardiotocografia, ele é importantíssimo. Por quê? Quando eu falar para vocês de trauma na aula que vem, eu vou falar sobre cardiotocografia, tá? Mas o problema da cardiotocografia é esse aqui. É o quê? Ele é examinador dependente. Você tem que saber interpretar o exame. Não adianta você olhar o exame de cardio e não saber interpretar, tá? Tem que saber interpretar o exame. E não adianta você pegar uma paciente
com trauma, por exemplo, que eu vou falar isso para vocês semana que vem, você deixar a paciente na cardiotocografia durante 10 minutos, 15 minutos, falar, não, está tudo bem, muito obrigado, pode ir embora. Não é assim. Essa paciente tem que ficar sob monitorização de 12 a 24 horas, tá? Para você fazer diagnóstico. Então, é complicado isso, tem que tomar muito cuidado com essas situações, que você coloca o paciente na cardiotocografia, 10 minutos, 15 minutos, não, tá tudo bem, obrigado. Não, o descolamento prematuro de placenta ele vai ocorrendo gradativamente, conforme eu mostrei. Vai descolando, vai descolando, vai descolando, vai descolando, vai descolando, hipertonia e sofrimento fetal. Então, esse paciente tem que ser muito bem visto durante um período de pelo menos 24 horas, tá? Então, o diagnóstico, ele é basicamente clínico, você tem que ter hipertonia uterina, sangramento escuro ou oculto, tá? Dor súbita, sofrimento fetal agudo e sempre observar os fatores de risco. Sempre pensar no fator de risco, sabe? Pensa, você fuma, você bebe, você usa droga, você é hipertensa. A grande maioria das pacientes são hipertensas. A grande maioria dos pacientes que a gente pega são pacientes com hipertensão arterial. Na conduta, o que nós temos que pensar? Bem, manter a pressão arterial da paciente sob controle, tá? Tentar parar a hemorragia, obviamente a hemorragia terá que ser parada absolutamente através de procedimento, muitas das vezes cirúrgico, a reposição volêmica, tá? Ver coagulograma, ver dosagem plaquetária, então, quer dizer, o paciente já chega, já colhe sangue, já começa a fazer reposição, já manda esse paciente para a sala de pré-parto, já prepara esse paciente para uma possível intervenção cirúrgica. Então, temos sempre que tentar, da melhor forma possível, manter a pressão arterial do paciente bem, tentar coibir hemorragia através dessas reposições volêmicas, evitar a coagulopatia, quer dizer, fazer um coagulograma e dosar a plaqueta. Tá? Qual é o nosso objetivo? Nossos objetivos são dois: tentar salvar o feto e evitar a coagulação intravascular disseminada. Esse é o nosso objetivo. Então, quanto mais precoce fizer o diagnóstico, melhor. Quanto mais perto do paciente você estiver, melhor. Quanto mais você examinar o paciente adequadamente, melhor. Isso é importantíssimo em medicina. Tá? Quer ser obstetra? Vai ter que ficar do lado do paciente o tempo todo. Porque você virar as costas, você vai perder o paciente, vai perder o feto. Tá? E vai acabar aparecendo na televisão. Então, o objetivo é sempre você ficar ao lado do paciente e tentar salvar o feto e evitar a coagulação intravascular disseminada. Tá? E qual seria a conduta? Bem, se o feto estiver vivo, o parto o mais rápido possível. Tá? Qual é o parto mais rápido possível? Não sei. Isso vai depender do quê? Da fase de trabalho de parto. Se tiver em período expulsivo, rompe a bolsa, o feto nasce em alude. Eu estava conversando com o professor Rezende e falei, professor, fiz um diagnóstico de descolamento prematuro de placenta com 8 centímetros, rompi a bolsa das águas e o feto nasceu em avalanche. Ele olhou para mim e disse o seguinte, não, meu filho, não é em avalanche, é em alude. Ah, tá bom, chefe, então o feto nasceu em alude. Então, o mais rápido possível. Se não for período expulsivo, cesariana, tá? Imediatamente cesariana. Para quê? Salvar o feto e evitar a coagulação intravascular disseminada. Tá? Feto vivo? Não. Vamos fazer parto vaginal? Vamos. Mas vai depender do quê? O medo da coagulação intravascular disseminada. Então, o que a gente vai ter que ver? Parto em até 4 horas depois do descolamento prematuro de placenta. Isto aqui é algo a ser discutido. Por que algo é a ser discutido? Ora, se você fez o diagnóstico, descolar a placenta, o feto morreu, e aí você pode aguardar 4 horas, tudo bem. Agora, o paciente vem da rua, que hora descolou a placenta? Não sei. Eu vou esperar mais 4 horas? Esse que é o nosso grande problema. Então, a grande maioria das vezes, a grande maioria das condutas dos obstetras, quando chega o descolamento prematuro de placenta, tá? Se alguém quiser me criticar, pode me criticar. Quando chega um paciente da rua, descolamento prematuro de placenta, com feto morto, eu fico muito mais preocupado com coagulação intravascular disseminada. Imediatamente eu vou para a operação cesariana. Ah, pode esperar de 6 a 8 horas para fazer uma cesariana, mas eu não sei que hora descolou a placenta, gente. Tá?
Isso aqui é questão de quê? É questão de prova de residência médica, tá? É questão de prova de residência médica. Vocês podem observar, esses diapositivos são de prova de residência médica. Então, isso aqui é prova de residência médica. Isso não é o nosso dia a dia dentro da maternidade, não. Chega uma paciente de descolamento prematuro de placenta, teto está morto, tá não sei o quê, que hora descolou? Não sei. Ah, então vou esperar 4 horas para tomar uma decisão? Isso é uma coisa a ser pensada. E depois a gente pode discutir no final da minha apresentação. Tá? Qual é o tratamento para esse paciente? Romper bolsa, colocar ocitocina, tá? Tratamento da discrasia sanguínea e via de parto cesariana, é quase sempre a cesariana, quase sempre. Salvo o paciente chega com feto morto, com 4, 5 centímetros de dilatação, rompe a bolsa, coloca ocitocina, o parto vai sair em alude e, obviamente, você vai preparar para fazer uma transfusão sanguínea nesse paciente, tá? Então, é quase sempre, exceto em período expulsivo, feto morto com menos de 4 horas, ou se ela tiver com coagulopatia. Aí, se ela tiver com coagulopatia, aí é complicado. Você vai, pura e simplesmente, ter que aguardar, porque se você abrir o paciente, você pode provocar a piora do quadro clínico. Então, tem que ter um laboratório que te dá uma possibilidade de exames o mais rápido possível para você poder tomar determinados tipos de decisões. Tá? E resumindo o descolamento prematuro de placenta. Então, qual é o fator de risco mais comum? É a hipertensão arterial. Qual é o sintoma mais comum? É o sangramento escuro. Como é que está o tônus uterino? Hipertonia uterina. Como é que está o feto? Sofrimento fetal agudo. Qual é a complicação mais frequente? Coagulação intravascular disseminada. Qual é o tipo de parto? O vivo o mais rápido possível. O morto vai depender. Depender de quem? Depender de você no seu plantão, no momento da sua decisão que você vai ter que tomar. Tá? Cesariana ou parto normal. Então, aqui uma sugestão do professor Montenegro em relação a parto normal e descolamento prematuro de placenta do seu livro. Achei interessante homenageá-lo e colocar esse organograma que ele colocou. Né? Sangramento vaginal, dor abdominal, mais hipertonia uterina, sim, ultrassom abdominal, não conclusivo, DPP. Então, quer dizer, para mim aqui o diagnóstico é clínico, mas tudo bem. Não, ultrassonografia transvaginal, conclusivo, placenta prévia. Tá? Então, a gente tem que ter essa capacidade de ter o raciocínio clínico em relação ao descolamento prematuro de placenta. E nós temos também um outro sangramento, que é a vasa prévia. Ou seja, o que é vasa prévia? É o cordão umbilical que fica aderido a quem? Aderido à membrana amniótica. Então, ele vai ocorrer logo após a amniotomia. Ah, o paciente está em trabalho de parto, o parto está meio arrastado, eu faço ocitocina, não resolveu, pum, rompa a bolsa das águas, começa a ter um sangramento vermelho vivo. Isto chama-se rotura de vasa prévia. Tá? Então, aqui, ó, a vasa prévia aqui, vasa prévia, membrana com vaso, tá? Aqui é a inserção da vasa prévia. Então, vasa prévia está aqui, ó. Olha lá, ultrassom mostrando vasa prévia. Então, tem que tomar cuidado com isso, por isso se preconiza a ultrassonografia, tá? Inserção filamentosa do cordão. Então, a inserção filamentosa do cordão numa gravidez gemelar. Pode romper, rompe bolsa, tem sangramento. Né? Então, qual seria a conduta da vasa prévia? O que nós devemos fazer? Então, aquela ultrassonografia de segundo trimestre, né? 20, 24 semanas, localização da placenta e inserção do cordão. Suspeita de vasa prévia. Aqui, suspeita de vasa prévia. Diagnóstico com ultrassom vaginal com Doppler colorido. Diagnóstico confirmado na 32ª semana. Tá? Fazer corticoide entre a 28ª e a 32ª semana. Internação desse paciente e escolher a melhor época da cesariana. Tá? Então, suspeita de vasa prévia, fatores de risco a placenta prévia, a placenta bilobulada, a placenta centuriada e fertilização in vitro. Todas elas têm fatores de risco para a placenta prévia, a vasa prévia, desculpa. Ruptura de seio marginal. O que vem a ser a ruptura de seio marginal?
É um sangramento vivo, de pequena quantidade, que é indolor e não há sofrimento fetal. E a placenta é norme-inserida. Então, se fez um ultrassom, a placenta está norme-inserida e há um sangramento durante o trabalho de parto, se é um sangramento de pequena monta, que não há sofrimento fetal, isso é uma ruptura de seio marginal. Não há necessidade de nenhum tipo de intervenção, o parto pode ser por via baixa e o diagnóstico é feito através do exame histopatológico da placenta. Tá? E uma outra situação que eu comentei com vocês, que eu fiz um diagnóstico de iminência de ruptura uterina e, pura e simplesmente, era um descolamento prematuro de placenta por uma inserção, por uma hipertonia uterina que ia levar a uma ruptura uterina. Então, o que é iminência de ruptura uterina? Por que ocorre a ruptura uterina? Ela ocorre principalmente nos chamados partos obstruídos. Ela ocorre principalmente em pacientes com cicatrizes de cesariana ou qualquer tipo de cicatriz uterina por cirurgias ginecológicas prévias, como, por exemplo, retiradas de mioma uterino. Ela pode ocorrer também quando você realiza partos laboriosos, tá? Rodar feto com mão, reduzir colo, parto operatório a fórceps, às vezes pode acontecer, desde que a pessoa não tenha capacidade técnica. Então, o que vai haver? Antes de romper o útero, vai haver uma síndrome chamada síndrome de Bandel-Frommel. O que é sinal de Bandel? É distensão do segmento inferior, que é uma forma de expressar uma faixa infraumbilical, confere que o útero, de um aspecto semelhante a uma ampulheta. E o sinal de Frommel é o estiramento, é o retesamento dos ligamentos redondos, desviando o útero anteriormente. O ligamento redondo, ele é um ligamento obstétrico. Ele funciona como se fosse um braço do útero, puxando ele para baixo durante o trabalho de parto. Tá? Ele ajuda também no período expulsivo. Se houver um retesamento ou uma explosão desse ligamento, isso é o sinal de Frommel. Juntamente com o anel de Bandel, essa é a síndrome de Bandel-Frommel. Então, o que vai acontecer com o nosso paciente? Primeiro, vai haver a iminência da ruptura uterina. Então, o que vai haver? Esse paciente vai estar extremamente agitado, ele vai reclamar muito, tá? Muito mesmo. As contrações são excessivamente dolorosas, tá? A dor no hipogástrico, tá? Na formação desse segmento, vai surgir esse anel de Bandel, tá? Parece que o corpo se separa do segmento, e o sinal de Frommel, que é o ligamento redondo retesado, tá? Essa é uma figura clássica da síndrome de Bandel-Frommel, o sinal da ampulheta, tá? Síndrome de distensão segmentar ou síndrome de Bandel-Frommel, é o sinal da ampulheta, tá? Então, aqui é iminência de ruptura uterina, então mostrando aqui o sinal da ampulheta. Isso é feito diagnóstico clínico, você coloca a mão lá e vê toda essa alteração. Tá? Você vê duas montanhazinhas, assim, você olha o útero de duas montanhas. Eu estava passando visita com os internos no pré-parto, lá. Logo que eu cheguei na Carmela Dutra, eu era só professor lá da faculdade, não fazia parte do corpo clínico, hoje eu faço, e entrei no pré-parto para mostrar um parto para os internos, olhei um útero e vi um útero em forma de ampulheta, chamei o chefe de plantão e falei assim, olha lá, eu acho que aquilo ali, ou a bexiga dela está cheia, ou aquilo ali é um sinal de Bandel. Ele olhou e falou, é mesmo, sinal de Bandel? Foi feito um procedimento cesariana, era uma iminência de ruptura uterina. Tá? Na ruptura uterina consumada, então, o que vai acontecer? Você não fez diagnóstico, o paciente está lá, parto obstruído, parto prolongado, parto com cicatriz, faz o anel de Bandel, faz a síndrome de Frommel, você não faz absolutamente nada. Aí você vai ter a ruptura uterina consumada. Vai ser uma dor súbita, lacinante no hipogástrico. O paciente vai colocar a mão na barriga e vai começar a gritar. O parto para totalmente. A contratilidade uterina some. A paciente entra em hemorragia. E essa hemorragia vai levar choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. Tá? Na inspeção, na palpação no BCF, na inspeção você vai ver o quê? Você não vai sentir mais o feto naquela manobra de Leopoldo, tá?
Inspeção, você vai ver um útero esquisito, um abdômen totalmente esquisito. A palpação, você não vai ver o feto mais na forma que ele estava. O batimento cardíaco fetal, muitas das vezes, não vai existir, a ausência de batimento cardíaco fetal. E o toque vaginal, o que vai acontecer? Por exemplo, a cabeça fetal, ela estava em -1 de plano de Deli, quase chegando no plano 0, e de repente você toca, a apresentação está flutuando. Então, isso é uma ruptura uterina consumada. Tá? E nessa ruptura uterina consumada, primeira coisa, sinal de Clark, efizema subcutâneo. Você vai palpar o abdômen, vai ter ar. Tá? Vai ter ar, você vai sentir efizema subcutâneo. E esse sinal, que é o sinal de Riases, que é a subida da apresentação. O feto cai dentro da cavidade abdominal. Então, você toca, o feto não está mais no canal de parto, ele cai dentro da cavidade, cavidade abdominal. Tá? Isso aqui é uma ruptura uterina. Como vocês podem ver, essa ruptura uterina aqui é uma ruptura uterina, não é transverso, longitudinal. Isso aqui é um dos grandes problemas que eu acho hoje em obstetrícia. Tá? Você vê um paciente com uma cicatriz, você pergunta, o que foi? Ah, foi um cisto de ovário. E muitas das vezes não é um cisto de ovário. Muitas das vezes, infelizmente, foi uma microcesariana. Tá? E na microcesariana, eles fazem a cesariana corporal. E a cesariana corporal, ela tem risco de ruptura uterina séria. Tá? Então, o paciente, muitas das vezes, omite isso para você. Né? A síndrome de extensão segmentar, síndrome de Bandel-Frommel, mostrando para vocês, e a ruptura. Tá? Aqui é uma ruptura completa segmentar. Então, isso aqui foi uma ruptura do útero, onde você tem a ruptura no segmento onde foi feita a operação cesariana. Aqui é fácil de você poder reparar. Aqui foi uma ruptura completa, tá? Ruptura completa, tá? Uma ruptura do útero aqui, mas essa ruptura do útero não é segmentar, e sim uma ruptura corporal. E isso aqui é uma ruptura incompleta com uma formação de hematoma. Esse útero basicamente explodiu. Nessa C, teve um caso interessante. Estava numa clínica privada, auxiliando meu tio, né, um José Carlos Aragüez. Ele, felizmente, faleceu muito jovem, mas eu fui assistente dele desde o primeiro ano de medicina, que eu participava assiduamente dos partos que ele fazia, ou assistindo, ou a princípio eu assistia, depois ele deixou eu entrar, eu aprendi a instrumentar. Durante toda a minha faculdade fui instrumentador, depois que eu acabei a minha pós-graduação eu fui ser o assistente dele, fui assistente dele até o último suspiro, inclusive ele fez até o parto da minha filha, que acabou de fazer 25 anos de idade. Ele morreu 4 dias depois do nascimento da minha filha. Então, eu estava fazendo um parto, uma cesariana eletiva, era a terceira cesariana, e, de repente, o anestesista do lado, que era o meu conhecido, chegou para mim e falou assim, dá para alguém ir lá ajudar o colega que está sozinho? Nasceu uma criança, foi um terceiro parto normal, nasceu uma criança, a paciente está chocada, ele vai fazer uma laparotomia e ele está sozinho. E meu tio chegou para mim e falou assim, não, vai lá, vai ajudar, porque eu estou fechando já aqui o subcutâneo e a pele, e você vai lá e ajuda. E quando eu entrei na cirurgia, o útero estava completamente roto. O útero explodiu. Ele não tinha colocado ocitocina, não tinha feito nenhum tipo de manobra de Kisteler, não tinha feito absolutamente nada, ela não tinha nenhum fator de risco. Nasceu a criança, a paciente entrou em choque hipovolêmico, tipo hemorrágico. Nós fizemos uma esterectomia extremamente difícil, porque tinha ruptura vaginal, enfim, ruptura vaginal, e foi um parto, uma cirurgia difícil. E quando a gente estava fechando o peritônio, os 2 assistentes dele chegaram. Quer dizer, o parto foi um parto muito rápido, mas não tinha descolamento de placenta, não tinha nada, por isso simplesmente o útero da paciente rompeu. Quando eu falei para vocês que eu tive um paciente que teve 11 filhos e depois fizeram uma cesariana, eu fiz o 13º parto dessa paciente. Ela tinha uma cesariana, ela chegou em período expulsivo e nasceu. E ela nasceu e ela começou a ter um sangramento puerperal, vermelho, 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 e discreto, vermelho discreto. Ficou assim durante 5, 6 dias. No 7º dia, ela teve uma grande hemorragia. Nós fizemos uma laparotomia, ela tinha uma ruptura uterina. E essa ruptura uterina, pura e simplesmente, não sangrou. Só fez sangrar 7 dias depois. Foi alguma coisa inédita que eu já que eu observei. E teve um caso também de uma paciente que teve um parto
em um hospital público, depois procurou o meu tio, ela foi internada numa clínica privada, porque ela apresentava sangramento. Então, ela apresentava um sangramento de pequena monta. Então, dissecamos veia, fizemos transfusão sanguínea. Quando fazia transfusão sanguínea, ela sangrava. Sangrava, aí depois, quando o hematócrito dela baixava de 20, ou seja, hemoglobina de 7, ela parava de sangrar. Aí transfundia de novo, ela sangrava de novo. Aí optamos por abrir, fazer uma abertura, e ela estava basicamente com uma ruptura uterina monstruosa. E ela só teve clínica 5, 6 dias depois do parto. Tá? Isso aqui é uma ruptura completa do útero, então o útero rompe, o feto cai dentro da cavidade uterina. É isso que a gente encontra. Eu já vi, infelizmente, acontecer isso, mas é o dia a dia da obstetrícia. Tá? Aqui é uma ruptura de cicatriz cesariana, também já realizei operação cesariana. Quando abri, o útero estava roto e já estava com a bolsa das águas aqui, só foi entrar e tirar o feto. Aí, a pergunta que nós devemos fazer, esterectomia ou esterorrafia? Bem, se a paciente tem uma laceração pequena, você pode fazer uma sutura uma sutura simples. Se ela tem o útero todo explodido, obviamente você vai realizar uma esterectomia. Se ela quer ter mais filhos, a gente pode fazer uma cirurgia conservadora. Tá? Então, existem várias técnicas para você manter o útero do paciente, ou se ela tiver um útero extremamente comprometido, não dá para manter o útero, então você faz esterectomia. Essa é a opção. Se você vai fazer esterectomia ou esterorrafia, a decisão vai ser naquele momento, naquele local onde você vai observar. Tá? E os diagnósticos diferenciais, para a gente finalizar essa nossa apresentação, os diagnósticos diferenciais entre descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, ruptura uterina, ruptura de vasa prévia e ruptura de seio marginal. A primeira coisa importante é o sangramento. Então, o descolamento prematuro de placenta é o único que tem sangramento vermelho escuro. Os outros é tudo vermelho vivo. O início do descolamento prematuro de placenta é súbito. O placenta prévia é de repetição, a ruptura uterina é súbita, ruptura de vasa prévia é após a ruptura da bolsa das águas e a ruptura de seio marginal ela é súbita. A dor, tá? Há uma hipertonia, é indolor, cessa a dor quando rompe, indolor. Então, a ruptura uterina vai cessar a dor. A hipertonia, não. A hipertonia vai aqui continuar. Aqui é indolor, aqui cessa quando rompe, indolor. Sofrimento fetal. Sofrimento fetal você vai ter no descolamento da placenta, tá? Na ruptura uterina e na ruptura da vasa prévia. Na placenta prévia e na ruptura do seio marginal, não vai haver esse tipo de problema. Discrasia sanguínea, você só vai ter discrasia sanguínea aonde? No descolamento prematuro de placenta. O diagnóstico no descolamento prematuro é clínico, na placenta prévia é ultrassonográfico, ruptura uterina é clínico, na ruptura de vasa prévia é pós-parto, tá? Ou através do exame da ultrassonografia realizada na 24ª semana de gestação e a ruptura de seio marginal através do exame histopatológico. Tá? Eu achei que o Flamengo fosse ganhar, por isso que eu coloquei essa foto aí, mas o Flamengo perdeu, eu fiquei meio chateado. Tá? Mas tudo bem, essas eram as minhas considerações que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, é só a gente abrir aqui para o debate. Alguém tem alguma coisa a falar? Borges, sempre presente aí, companheiro. Sempre junto. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar ao nosso chefe, professor Rezende Filho, a organização da nossa Escola de Medicina Souza Marques, por nos dar essa oportunidade aqui, estarmos juntos novamente, e ao professor Aranda pela belíssima apresentação, aula completa de um tema tão espinhoso, e para a gente, né, Aranda, que já somos aí
mais ou menos da velha guarda, e ainda lidamos com a urgência obstétrica, que tanto gostamos, é um tema extremamente importante. Quando o professor Aranda, por exemplo, só para citar um dado, para ilustrar, nos coloca que o DPP tem uma prevalência de 0,5% a 1,5%, se nós fizermos uma conta redonda de 1%, na maternidade que os senhores frequentaram, e ainda frequentam, né? Enfim, que vão frequentar, né? Dutra, ainda. Que é a maternidade Carmela Dutra, enfim, se nós colocarmos uma prevalência de 1% para o descolamento prematuro de placenta normalmente inserida, se nós temos 500 partos mês na maternidade Carmela Dutra, 1% de 500 é uma conta simples, né? Cortamos os 2 zeros, nós teremos, então, 5 casos de DPP ao mês na Carmela Dutra. É mais de um caso por semana, entendeu? Então, é só para ter uma noção da magnitude, porque quando a gente lê no livro aquela leitura seca e fria, de 1% de prevalência, é muito baixo, depende da sua demanda, né? Do número de casos que você tem. O atletismo placentário, que hoje a gente vive uma epidemia, né? Em função do alto número de cesarianas, nós teremos cada vez mais placentas atletas, né? Nós temos que atentar muito para isso. Quando a paciente é admitida no nosso serviço, a gente avalia a localização placentária. O ideal é que toda a placenta se inserisse na parede posterior do fundo uterino. Placenta anterior, placenta inserida na parede anterior, em particular em pacientes com cesariana prévia, nós temos que ficar atento para a possibilidade do atletismo placentário. Em relação ainda ao DPP, é uma situação que nos causa muita angústia, Aranda, porque, obviamente, o objetivo, né, até porque o feto, já há alguns anos, é de nossa responsabilidade também, é nosso paciente, enquanto obstétrica que somos, mesmo no FM, no caso do feto morto, há quanto tempo eu posso aguardar essa placenta descolada? Porque eu já perdi o feto. Eu vou arriscar que essa mãe faça um útero de Cuvellet, né? Cuvellet era um professor francês da escola de Bordeaux, já que você citou tanto a escola, que era a escola seguida por Rezende Pai, né? A nossa formação é muito similar, a formação dos profissionais do nosso departamento é basicamente oriunda da maternidade escola. Hoje, felizmente, né? E que bom, temos alguns profissionais do departamento que foram formados pela Escola de Medicina Souza Marques, então nosso pensamento é muito comum. Quanto tempo eu posso esperar estando essa placenta descolada? Porque eu já perdi o bebê. Essa paciente, ela pode evoluir para uma CIVD, né? Um útero de Cuvellet com CIVD, ela vai perder, no mínimo, o útero, comprometendo o seu potencial reprodutivo, ou até mesmo a vida, se ela evoluir para uma CIVD na sua forma grave, se nós não tivermos uma unidade transfusional adequada nessa maternidade. Eu gostei muito da aula, gostei muito desse quadro final que você coloca. Eu acho que os alunos fiquem atentos, porque isso é um assunto muito em voga nos nossos concursos de residência médica. Eles sempre tentam confundir os candidatos, colocando sempre um diferencial entre DPP e placenta prévia. Eles adoram questão a respeito desses 2 tópicos. Gravem sempre isso, tipo de sangramento no DPP, na placenta prévia, como o professor Aranda falou, a questão, a presença do quadro álgico ou não, enfim, isso é muito importante. E lembrando sempre essas palavrinhas chaves, né? O DPP, em geral, é um episódio único, a placenta prévia são múltiplos episódios que se repetem ao longo da gestação de sangramento, episódios repetidos de sangramento, enfim. E a questão do epônimo. Quando ouvirem falar em apoplexia útero-placentária ou útero de Cuvellet, só existe esse epônimo no DPP. Entendeu? Eu gostei da aula, Aranda, eu gostei de ouvir algum aluno que se manifestasse, alguma dúvida, aqui é aberto, né, para a nossa discussão, enfim. E na sexta-feira agora que vem, eu estarei com os senhores aí falando alguma coisa sobre hemorragia pós-parto, e nós vamos tocar em alguns desses aspectos que foram citados hoje pelo professor Aranda. Borges, aquilo que eu falei para você, né? O paciente chega na maternidade com um descolamento prematuro de placenta. Aí você vai na literatura e fala assim, não, você pode esperar até 4 horas. Mas que horas descolou? A gente não sabe, né? Então, esse é o nosso grande problema. Você não sabe que horas que o útero descolou. Sabe? Então, essa é a nossa grande angústia.
o paciente chega com descolamento prematuro de placenta. Descolou quando? Descolou quando ele entrou na maternidade, quando ele pegou o táxi, quando ele pegou o Uber, descolou em casa. A gente não sabe o tempo. Então, na grande maioria das vezes, a gente é intervencionista, sim. A gente vai operar, né? Na grande maioria. Agora, quando o colo estando ele dilatado, com feto morto, se você romper bolsa, como dizia o professor Rezende, né, o pai, que eu tive a honra de trabalhar com ele durante anos, ele dizia que o parto é na alude, né? Eu fui falar avalanche, ele me consertou. Avalanche não, alude. Ele definia o parto em alude, eu lembro-me bem do meu internato. Feto seguido de párias. Párias são todos os anexos fetais, né? Enfim, só para concluir, a ruptura uterina, não poderia deixar de falar, é outro quadro que cria uma situação dantesca no plantão. A ruptura uterina, muitas das vezes, a gente não consegue salvar o feto. Tá? O óbito fetal se dá em poucos minutos, dependendo do tipo de ruptura uterina que tenha ocorrido, como, por exemplo, aquela explosão uterina que você bem demonstrou. Num caso como esse, praticamente, você vai abrir, você vai tirar o feto morto. Dificilmente você consegue, mesmo estando em ambiente hospitalar de urgência, abrir e tirar o feto vivo. Mas você tem que salvar a vida dessa mãezinha e, se possível, tentar a restauração da matriz uterina através das possibilidades de esterorrafiar e preservar esse útero. Caso contrário, não tem como, é uma decisão dificílima, a gente ali muitas vezes, frente à laparotomia, cavidade abdominal aberta, decidir pela esterectomia numa paciente muitas vezes jovem e sem a sua prole constituída. Eu queria agradecer aí mais uma vez à Escola de Medicina Souza Marques e também ao nosso coordenador, o professor Rezende Filho, e parabenizar a Aranda pela sua apresentação, Aranda. Obrigado. Hein? Eu agradeço, né? Quer dizer, aquilo que eu falei, aquela difícil decisão, né, numa ruptura uterina, você decidir o que você vai fazer, né? Que o paciente, a gente é jovem, primeiro filho, enfim, é bem difícil, né? A obstetrícia, hoje, é uma das especialidades mais difíceis de se realizar, na minha opinião, tá? Que é muito complicado, é muita gente falando coisa que não sabe, dando palpite, e a gente lá no nosso dia a dia da maternidade, você como plantonista, eu como visitador e ao mesmo tempo coordenando lá o centro de estudos e tentando da melhor forma possível coordenar o internato, estudando, né? Estou estudando ainda, apesar de já ter passado da idade, mas continuo estudando, e eu acho que é isso que estimula a gente. Sempre pensar no paciente com carinho, com amor e tentar fazer o melhor do nosso trabalho, tá? Então, agradeço a sua presença de novo. Estamos juntos aí, parceiro, tá? Até. Eu vou tentar ver se na sexta-feira eu consigo assistir sua aula, tá? Porque eu estou dando aula em outro local, tá bom? Muito obrigado a todos. Alguém quer falar alguma coisa? Se manifestar? Fazer uma perguntinha? Ok, então, estamos encerrando. Cristiane, pode encerrar, por gentileza, tá bom? Ok, professor, tá ok. Grava a aula para mim.